sou a Isabela Lopes e hoje, juntamente com a Ruth Melina, vamos estar falando um pouco sobre o lúpus eritematoso sistêmico, logo hoje, Dia Mundial de Combate ao Lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória crônica autoimune associada à produção de autoanticorpos e formação de complexos imunes, que desencadeiam um dano tecidual que pode afetar múltiplos órgãos e sistemas. As características clínicas e laboratoriais podem ser polimórficas, com uma evolução que costuma ser crônica, com períodos de exacerbação e remissão, sendo que a sua etiologia ainda é pouco compreendida, envolvendo a interação de fatores genéticos, hormonais, ambientais e infecciosos. A doença apresenta prevalência de cerca de 20 a 150 casos para cada 100 mil pessoas e uma incidência de 1 a 10 casos para cada 100 mil pessoas por ano. No Brasil, não é diferente. A incidência costuma ser de 8,7 casos a cada 100 mil pessoas por ano, sendo que em mulheres esse número aumenta para 14 a cada 100 mil pessoas e em homens vai para 2,2 a cada 100 mil pessoas. O pico de incidência costuma ser maior para mulheres de 35 a 39 anos, com cerca de 32,7 a cada 100 mil casos por ano. Ela é uma doença mais comum em mulheres, com uma proporção de 9 casos femininos a cada um masculino, principalmente mulheres em idade reprodutiva, o que converge para a relação de influência dos hormônios, principalmente estrogênio, sendo que, em geral, o surgimento da doença ocorre entre 16 e 55 anos. A sobrevida desses pacientes aumentou para 10 anos em 90% dos pacientes, principalmente pelas melhores condições de tratamento. O prognóstico é menos favorável em afrodescendentes, populações com baixo nível socioeconômico e em crianças, devido principalmente à maior incidência de manifestações cutâneas, glomerulonefrite, pericardite, hepatoesplenomegalia e alterações hematológicas nesse último grupo. No idoso, a doença se assemelha ao induzido por drogas, com maior prevalência de síndrome Zika, serosite, envolvimento pulmonar e manifestações musculoesqueléticas. A mortalidade é relacionada a um aspecto biponal, sendo que inicialmente se deve à atividade da doença, principalmente quando se tem comprometimento renal e do sistema nervoso, que é quando há um maior risco de infecções graves pela imunossupressão. Mais tardiamente, as mortes são decorrentes de complicações relacionadas com a própria evolução da doença, ou com a evolução do tratamento e consequências dele, sendo as complicações cardiovasculares as mais predominantes. Manifestações clínicas. As queixas constitucionais são comuns, tais como febre baixa, cansaço, desânimo, emagrecimento, falta de apetite, podendo haver outras manifestações em diferentes sistemas do organismo. As mais comuns são as manifestações cutâneas, articulares, cardiopulmonares, renais, as do sistema nervoso e hematológicas. As alterações de pele ocorrem em até 80% dos casos, sendo comum o eritema malar, que é uma lesão em asa de borboleta, lesões discoides, vasculite cutânea, fotossensibilidade, eritema subagudo, eritema periungueal, alopécia e fenômeno de Renault. Já o envolvimento das articulações por artralgia, artrite ou ambas constitui uma das primeiras e mais comuns manifestações iniciais do lúpus eritematoso sistêmico. O sistema cardiovascular é afetado no lúpus e inclui o envolvimento do pericárdio, endocárdio, miocárdio e das artérias coronárias. Pode-se observar pericardite, derrame pericárdico, doença valvar cardíaca, miocardite, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca congestiva, doença coronariana isquêmica e hipertensão pulmonar. Nas manifestações pulmonares, observa-se pleurite, pneumonite, hemorragia pulmonar, disfunção de vias aéreas superiores,
e envolvimento diafragmático. A nefrite lúpica é muito frequente, podendo ser assintomática ou apresentar-se com hipertensão, edema de membros inferiores, urina espumosa e redução no volume urinário. Pode evoluir para insuficiência renal e doença renal terminal em 10% dos pacientes. Nas alterações no sistema nervoso, pode-se observar convulsões, alterações no humor, depressão, alterações nos nervos periféricos e na medula espinhal. Por fim, as alterações hematológicas ocorrem devido à presença de anticorpos contra hemácias, plaquetas e leucócitos. Desta forma, surgem manifestações como anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia e síndrome do anticorpo antifosfolípide. O tratamento convencional envolve um tratamento que é individual, com orientações adequadas e um devido apoio familiar. Ele tem como objetivos redução da atividade da doença, prevenir e tratar exacerbações, diminuir complicações de órgãos e sistemas, tratar as complicações da doença, determinar uma maior sobrevida e uma melhora da qualidade de vida para esses pacientes. Todos os pacientes com lúpus devem receber orientações gerais, tais como evitar a exposição aos raios ultravioleta e sempre fazer uso de protetor solar no mínimo fator 30, com reaplicações frequentes durante o dia, uso de roupas adequadas, uso de bonés e chapéus para proteção do rosto, além de uma dieta rica em cálcio e evitar alimentos ricos em gordura de origem animal e uma correta suplementação de vitamina D. Deve também realizar atividades de lazer, técnicas de relaxamento e orientações psicoterápicas para auxiliar a saúde mental desses pacientes. Tomar regularmente as medicações para o controle adequado da doença, realizar exercícios físicos e uma devida educação sobre a doença. O tratamento medicamentoso difere de um paciente para outro e depende dos órgãos e sistemas acometidos, além da gravidade das manifestações. O uso de antimalárico hidroxicloroquina 6 mg por quilograma por dia e difosfato de cloroquina 4 mg por quilograma por dia são indicados para todos os pacientes com lúpus, desde que não haja contraindicações. Seu uso evidencia uma diminuição de novas crises de atividade da doença, poupa o uso de corticoides, melhora o perfil lipídico, glicêmico e também promove a redução do risco de trombose. O tratamento padrão inclui a associação de hidroxicloroquina e glicocorticoide em baixas doses, sendo elas menor ou igual a 7 mg por dia. Aprofundando um pouco mais no tratamento, cada comprometimento costuma ter o seu tratamento em específico. No caso do comprometimento cutâneo, pode-se utilizar corticoides tópicos associados aos antimaláricos, sendo que infiltrações podem ser realizadas em casos de lesões pequenas e localizadas. Em lesões maiores, ou quando não se tem resposta com antimaláricos, é utilizado prednisona em doses menores que 0,5 mg por quilograma dia. Já em pacientes refratários, pode-se utilizar metotrexato 15 a 25 mg por semana ou azatilprina de 1 a 2 mg por quilograma dia. Em casos de lesões bolhosas, é indicado o uso de dapsona 100 mg por dia. Outras opções no tratamento do lúpus cutâneo é o uso do micofenolato de mofetila, ciclosporina, ciclofosfamida e belimumab. O comprometimento articular pode ser tratado com AINES ou inibidores específicos da COX-2, desde que não haja contraindicação para o seu uso. Esses medicamentos são evitados em pacientes com nefrite, hipertensão arterial ou comprometimento renal. Em casos não responsivos a antimaláricos, pode-se utilizar prednisona em doses baixas de 7,5 a 15 mg dia. Nos pacientes com artrite crônica ou artrite recidivante, pode-se associar metotrexato, leflunomida, belimumab e abatacept.
Em casos de monoartrite ou oligoartrite, pode-se realizar infiltrações intraarticulares triacinolona hexacetonida. Já nos casos de comprometimento hematológico, onde se tem citopenias, pode-se usar prednisona de meio a 1 mg por quilograma dia, dependendo da gravidade, e já nos casos mais graves de plaquetopenias ou anemias hemolíticas, pode-se fazer a pulsoterapia com metilprednisolona 1 grama dia, endovenosa por 3 dias. Sendo que, na ausência de resposta, pode-se utilizar imunossupressores como azatilprina ou ciclofosfamida. Em alguns casos agudos de plaquetopenia com risco de sangramento grave, pode ser indicado imunoglobulina endovenosa em dose de 400 mg por quilograma dia, durante 5 dias consecutivos, associada a um pulso de metilprednisolona. O uso do anticorpo monoclonal rituximab é indicado em casos de plaquetopenia grave, a fim de tentar evitar a indicação de esplenectomia. Em caso de nefrite lúpica, o tratamento é realizado de acordo com a lesão histopatológica ou a gravidade. Em casos de nefrites proliferativas, que são as classes 3 e 4, deve ser realizadas o tratamento com associação de corticoide e imunossupressores, para evitar a perda da função renal, sendo dividida em fase de indução e fase de manutenção. A fase de indução inclui solumedrol intravenoso, de meio a 1 grama por dia em 3 dias consecutivos, seguido de prednisona via oral, de meio a 1 mg por quilograma dia durante 4 semanas. O imunossupressor pode ser a ciclofosfamida, de meio a 1 mg por metro quadrado de superfície corporal, em intervalos mensais durante 6 meses, ou 500 mg intravenoso a cada 15 dias em 6 aplicações, ou ainda o micofenolato de mofetila, 2 a 3 gramas via oral, ou equivalente em micofenolato sódico. O uso de IECAS ou BRAS obrigatório para pacientes com proteinúrias maiores que 1 grama por 24 horas para nefroproteção. Independente da pressão arterial desse paciente, deve-se utilizar esses medicamentos. Num período de manutenção, após a remissão completa ou remissão parcial da lesão renal, o tratamento pode ser feito com azatilprina 2 mg por quilograma dia, ou micofenolato de mofetila 1 a 2 gramas dia, mantido por 3 anos para prevenir as recidivas da nefrite. Em casos de nefrite membranosa, o tratamento é o micofenolato de mofetila de 2 a 3 gramas dia, associado a prednisona meio grama por quilograma por dia durante 6 meses. Outras opções no tratamento do comprometimento renal é a utilização do tacrolimus, do rituximab, do eculizumab e do belimumab. O uso de anticoagulantes orais ou aspirina por tempo prolongado em caso de associação com síndrome do anticorpo fosfolípide é indicado. Em casos de lúpus neuropsiquiátricos refratários a tratamentos com corticoide e imunossupressores, pode ser utilizada terapia com anticorpo monoclonal anti-CD20. Atualmente, temos ainda o surgimento das terapias biológicas, como uma grande esperança para o tratamento mais eficaz e seguro do lúpus. O rituximab, anticorpo antimonoclonal quimérico dirigido contra antígeno CD20 de linfócito B, tem sido utilizado em casos refratários, indicado para manifestações mais graves. Já o belimumab, anticorpo monoclonal do tipo IgG recombinante, totalmente humano contra estimulador solúvel do linfócito B, anti-BIYS, é utilizado para formas cutâneas, articulares refratárias à terapia convencional e, mais recentemente, nas manifestações renais. O lúpus e o exercício físico. Um importante fator que tem sido estudado nessa doença para melhorar alguns sintomas muito comuns nos pacientes com lúpus é a prática de exercícios físicos.
Diversos estudos já evidenciaram que o exercício físico é capaz de melhorar sintomas como fadiga, a dor e a rigidez muscular. Uma dúvida muito comum dos pacientes com lúpus é se a prática de atividade física pode piorar os sintomas ou restabelecer uma nova crise de dor. Com este pensamento, muitos sentem medo de se exercitar e acabam tendendo a ser menos ativos ou sedentários. Apesar disto, os trabalhos científicos já comprovaram que se exercitar não piora os sintomas da doença, mas, pelo contrário, pode melhorar a qualidade de vida, reduzindo a fadiga, a depressão e aumentando a aptidão física. Uma experiência que foi feita com 48 pacientes portadores de lúpus nos Estados Unidos, em 2019, no estado da Carolina do Norte, mostrou os resultados de um programa de atividade física nos sintomas da doença. Estes pacientes realizaram um programa de caminhadas por 6 semanas, por pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana. No fim do programa, os pacientes apresentaram melhora da dor, da rigidez muscular e da fadiga. Além disso, quanto maior o número de dias de caminhadas realizadas e quanto maior a duração dessas caminhadas, maior foi a redução dos sintomas nestes pacientes. Desta forma, percebemos que a prática de exercícios físicos, como caminhadas ou aeróbicos, aumentam muito a qualidade de vida dos portadores do lúpus eritematoso sistêmico, melhorando os sintomas da doença e aumentando a disposição. Além deste estudo citado, muitos outros também já comprovaram esta associação, de modo que, atualmente, a manutenção de exercícios físicos é fortemente recomendada pelos médicos aos pacientes com lúpus. Contudo, é recomendado que, antes de iniciar os exercícios, os pacientes sejam avaliados em consulta médica e realizem exames complementares, caso seja necessário.